A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Como fazer a sua fé funcionar? Pastor Chris Oyakhilome, Nigéria, 2005. Tradução, leitura e adaptação, Tiago Samico, 2020. Esta é uma iniciativa da Soso Produções, com fins exclusivamente educacionais e de acesso para pessoas com quaisquer tipos de deficiências, amparada na Lei Brasileira de Inclusão de 2015 e no Tratado de Marrakech de 2018. Este é um material gratuito e não pode ser vendido. Introdução. Eu confessei a palavra de Deus. Eu plantei sementes. Eu jejuei, eu orei, eu fiz tudo. Por que a minha situação não mudou? Oh Deus, por quê? Muitas pessoas estão agonizando assim por causa de sua aparente incapacidade de mudar a sua situação. No entanto, em Mateus 17:20, Jesus declarou claramente: se tiverem fé como um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Então, por que muitos do povo de Deus oram, jejuam, choram, semeiam, confessam as Escrituras e ainda experimentam frustrações e até tragédias em suas finanças, saúde, empregos, casamento e negócios? Qual a razão de eles estarem sempre questionando: ó Deus, por quê? Muitos que se veem fazendo esse tipo de pergunta ou que se encontram em tais situações têm um grande problema. Eles não aprenderam como fazer sua fé funcionar. Além da ignorância sobre como colocar sua fé para funcionar, alguns cristãos descobrem que sua fé está sendo atacada e enfraquecida por circunstâncias adversas. Como Pedro, eles tiram os olhos da palavra e olham com medo para os ventos turbulentos e as ondas ameaçadoras. Eles eventualmente começam a afundar quando deveriam estar caminhando sobre a água. Jesus disse que nos últimos dias pessoas desmaiariam de terror. Lucas 21:26. Mas esta não é a porção do Filho de Deus. Provérbios 24:10 diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. A tradução da Bíblia Viva da mesma passagem diz: você é um espécime pobre se não consegue suportar a pressão da adversidade. Isto nos diz que é errado nossa fé falhar ou ceder sob a pressão da adversidade. Infelizmente, é nesses momentos de adversidade que alguns desviam os olhos da palavra de Deus. Eles negligenciam sua fé, permitindo que ela seja sufocada e tornada eficaz por circunstâncias que a mesma fé deveria ter dominado. Qualquer filho de Deus pode superar qualquer situação, vez após outra, se apenas aprender como fazer sua fé funcionar. Este livro é o resultado da necessidade urgente do Espírito de Deus de ensinar aos filhos como fazer a fé funcionar. Recomendo que você acompanhe com muita atenção todos os pensamentos que compartilho neste livro. Você precisa saber como receber tudo o que por direito lhe pertence em Cristo e viver a vida gloriosa, vitoriosa, bem-sucedida, alegre e próspera para a qual Deus lhe chamou. Capítulo 1. A fé para viver. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé entendemos que os universos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Hebreus 11, de 1-3, versão King James. É muito importante que tenhamos uma compreensão clara do que é a fé antes de avançar ainda mais. Em um dos trechos mais populares da Bíblia, a fé é definida como a substância das coisas que se esperam.
Se você tem esperança por qualquer coisa, a fé é o que dá a ela substância. A fé dá a você todas as razões para afirmar que algo é seu antes de vê-lo com seus olhos físicos. Porque a fé é a substância das coisas que se esperam. Ela chama de reais essas coisas que não são fisicamente observáveis. Ela as chama à existência agora. A fé também é definida como a prova das coisas que não se veem, isto é, a evidência de realidades invisíveis. Eu não vejo essas coisas com meus olhos físicos, mas elas são reais para mim. Elas são tão reais que você não pode levá-las para longe de mim. A fé é a evidência de realidades invisíveis. Isso quer dizer que é a prova da existência de algo que não é tangível aos sentidos. A Bíblia Amplificada diz: a fé é a certeza, a confirmação, o título de posse das coisas que nós esperamos, sendo a prova das coisas que nós não vemos e a convicção de sua realidade. A fé percebendo como um fato real o que não é revelado aos sentidos. A fé é o título de posse. Se você comprou um pedaço de terra, não sai levando a terra consigo para onde quer que vá, dizendo a todos: vejam a terra que eu comprei. Você tem um documento para aquela terra chamada título de posse. De acordo com o dicionário, um título de posse é um documento que contenha ou que constitua prova de propriedade. Se alguém pede uma prova de propriedade, você pode simplesmente retirar seu título de posse da terra e mostrá-lo como prova de propriedade. Esta é a evidência de realidades que não são vistas. A terra é real, mas como você não pode carregá-la consigo, eles não podem vê-la no seu escritório. No entanto, você tem a sua prova de propriedade, o título de posse. Algo para o qual eles podem olhar e dizer: sim, você realmente tem esta terra. A fé não está no reino dos 5 sentidos físicos, uma vez que ela é a prova das coisas que não vemos e percebemos pelos nossos sentidos. Ela também transcende a esfera do raciocínio e da mente. É uma força espiritual, um atributo do espírito humano. É por isso que eu sempre gosto de definir a fé como a resposta do espírito humano à palavra de Deus. A versão do inglês de hoje de Hebreus 11 diz: ter fé é ter certeza das coisas que se esperam, estarmos certos das coisas que não podemos ver. A fé torna certas as coisas que não vemos com nossos olhos físicos. Portanto, a fé não é um salto irracional no escuro, mas um salto na palavra de Deus. É acreditar no que a palavra de Deus tem dito acerca de qualquer coisa e agir de acordo com isto. Agora, deixe-me pontuar rapidamente aqui que há uma diferença entre a fé e o acreditar. Muitas pessoas não entendem esta diferença. Eu escrevi um livro intitulado Trabalhando no que você acredita. Você precisa obter uma cópia deste livro, porque lá eu explico em detalhes a diferença entre a fé e o acreditar. Alguém que está sofrendo de algum tipo de doença pode clamar: "Oh Deus, eu creio. Oh Deus, eu realmente sei que você pode fazer. Faça isso por mim hoje. Cura-me, Senhor." Ele não percebe, mas isto não é fé. Tudo o que ele está fazendo é expressar o que acredita. Esta pessoa pode ficar desanimada e infeliz se não receber a cura, porque vai pensar consigo mesma: se alguma vez eu já tive fé na minha vida, foi dessa vez? Ela vai ficar se perguntando: "Oh Deus, por que eu não recebi?", sem saber que o que ela tinha não era fé de jeito nenhum. A fé é a ação correspondente ao que você acredita. Eu disse anteriormente que a fé é a resposta do espírito humano à palavra de Deus. Para a pessoa que está doente, quando ela ouve a palavra que diz: "Por suas pisaduras fostes sarados", e acredita nisso, a sua resposta ou ação correspondente a essa palavra será começar a declarar: "Pelas pisaduras de Jesus eu fui curado". Ela deve começar a agir como alguém que foi curado e, como resultado, começar a fazer as coisas que não poderia fazer até então devido àquela doença. Agora, quando ela declara que é curada pelas pisaduras de Jesus, a sua declaração não vai ser baseada em seus sentimentos, mas na palavra de Deus que diz que ela foi curada. Tiago fez referência a este aspecto da fé quando disse: "Meus amigos, o que há de bom em você dizer que tem fé, quando não faz nada para mostrar que realmente tem fé?"
Pode esse tipo de fé te salvar? Se você conhece alguém que não tem nenhuma roupa ou comida, você não deve apenas dizer: eu espero que tudo corra bem com você. Eu espero que você esteja aquecido e tenha muito para comer. Que bem há em dizer isso a menos que você faça algo para ajudar? A fé que não nos leva a fazermos boas ações é em tudo morta e sozinha. Bem, o nosso pai Abraão agradou a Deus colocando seu filho Isaque sobre o altar para sacrificá-lo. Agora você vê como a fé e as obras de Abraão trabalharam juntas. Ele provou que a sua fé era real por aquilo que ele fez. Isto é o que as Escrituras querem dizer quando dizem: Abraão teve fé em Deus e Deus ficou satisfeito com ele. Foi assim que Abraão se tornou amigo de Deus. Agora, você pode ver que agradamos a Deus pelo que fazemos e não apenas por aquilo em que acreditamos. Tiago 2, de 14 a 17 e de 21 a 24, versão do inglês contemporâneo. Para que a fé seja fé e não só crença, terá que haver alguma ação a esse respeito? É isto que Tiago está nos dizendo aqui. A sua fé em Deus é demonstrada pela sua ação. Você não pode agradar a Deus sem fé. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Hebreus 11:6, versão King James. A Bíblia afirma inequivocamente que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não disse sem amor ou sem oração ou sem santidade, nem disse sem justiça. Eu não estou dizendo que estas coisas não são importantes, pois a palavra de Deus nos diz tudo o que elas são. O que eu estou dizendo é que é necessária a fé para ativar e se apropriar destas e de muitas outras bênçãos que estão na palavra de Deus para a sua vida. Alguns tentaram religiosamente durante toda a vida ser santos, andar em amor ou orar, mas não conseguiram agradar a Deus porque não aprenderam a andar pela fé. É impossível andar em qualquer um destes com sucesso sem fé. Não acontece de se entrar em oração para alcançar a fé. De que outra forma você seria capaz de orar a um Deus que você não vê? Como você sabe que ele realmente está lá te ouvindo? Tem que ser pela fé. Então vê, você tem fé, mas agora você tem que aprender a fazê-la funcionar. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12:3. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e a estuda, mas você não estava lá quando ela foi escrita. Você simplesmente tem fé que é realmente a palavra de Deus. É aí que tudo começa. A fé é fundamental. É o fundamento, pois sem fé você nem mesmo pode nascer de novo. É preciso fé para chegar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Hebreus 11:6, versão King James. Hebreus 11:2 nos diz que pela fé os antigos alcançaram bom testemunho. Isso está se referindo aos homens que vieram antes de nós, como por exemplo os patriarcas da fé, tais como Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Samuel, Davi, Elias e Eliseu. A versão do inglês contemporâneo diz: foi a fé deles que fez os nossos antepassados agradarem a Deus. Hebreus 11:2, versão do inglês contemporâneo. Hebreus 11 é popularmente conhecido como o Hall da Fama da Fé. É um catálogo rico, inspirador e desafiador de homens e mulheres que tiveram testemunhos fantásticos sobre como agradaram a Deus e fizeram façanhas em suas gerações, porque andaram por fé. Eles obtiveram bom testemunho de Deus. Ele os reputou em alto nível por sua fé, pelas coisas que fizeram e disseram. Aleluia! O exemplo de Noé. A Bíblia apresenta Noé como um homem muito abençoado por Deus, porque andou por fé em uma geração que não reconhecia a Deus. Pela sua fé inabalável em Deus, ele condenou o mundo pecaminoso em que habitava naquela época. Um dia, Deus olhou para a terra e ficou chocado com o que viu. A Bíblia diz que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração.
Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis 6, de 5 a 8. Deus estava pronto para destruir toda a terra juntamente com cada homem e animal nela, mas um homem, Noé, encontrou a graça de Deus porque era um homem de fé. Deus disse a Noé que ele iria destruir o mundo e lhe deu instruções específicas sobre como construir uma arca e selecionar pares de animais que seriam preservados do dilúvio. Sendo um homem de fé, Noé seguiu todas as instruções de Deus ao pé da letra. Não admira que a Bíblia diga em Hebreus 11:7 que ele, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Abraão, o pai da fé. Outro grande exemplo de fé é o papai Abraão. Deus falou com ele um dia e lhe disse para sair da casa de seu pai e deixar o seu país e seus parentes e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Gênesis 12, de 1 a 4. Deus não disse a Abraão para onde ir, mas a Bíblia diz que ele saiu do seu país, não tendo nenhuma ideia de aonde estava indo. Ele saiu pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Hebreus 11:8. Abraão viveu como peregrino pelo resto da sua vida, porque sabia por revelação que a terra prometida da qual Deus falou não era física, mas espiritual. Além disso, quando o Senhor lhe prometeu dar um filho na sua velhice, ele creu. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Romanos 4:20. Quando Deus lhe pediu para oferecer aquele filho como sacrifício, ele simplesmente obedeceu, porque sabia que Deus era capaz de levantá-lo mesmo de dentre os mortos. Hebreus 11:19. É disso que se trata a fé: responder rapidamente às instruções de Deus e fazer tudo conforme ele lhe diz. É assim que se pode agradar a Deus em sua vida. Abraão foi chamado de o pai da fé e de amigo de Deus, porque viveu pela fé na palavra de Deus. Esta é a vida para a qual fomos chamados como cristãos, a vida da fé. O justo viverá pela fé. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Hebreus 10:38. Tudo no reino de Deus funciona pelo princípio da fé. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ela não disse que o justo viverá da santidade ou da justiça, mas pela fé. Isso mostra o quão importante a fé é e por que a mensagem da fé deve ser levada tão a sério por qualquer pessoa que deseja viver uma vida bem-sucedida no reino de Deus. Tudo que diz respeito à sua vida é articulado em seu entendimento sobre este importante assunto que é a fé. Você não pode entender a justiça sem fé, assim como é impossível demonstrar o amor do tipo de Deus sem fé. A Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Gálatas 5:6. O amor também opera pela fé. Sem fé, você não vai bem no seu trabalho, na sua empresa, família, estudos, finanças, saúde ou ministério. Você não consegue nem mesmo manter o diabo debaixo dos seus pés, onde é o lugar dele, sem a fé. No mundo de hoje, onde há tanta impiedade e maldade, você só consegue andar em amor e viver em paz com todos os homens, como a Bíblia nos instrui a fazer, pela fé.
É preciso fé para ouvir e não responder com amargura quando alguém fala mal de você. É preciso fé para permanecer imperturbável e continuar amando aqueles que te criticam e te usam maldosamente. É preciso fé para manter sua cabeça erguida e não deixar que o que os seus críticos falam faça com que você reaja negativamente. É preciso fé para não desejar o mal para aqueles que te odeiam, caluniam e lhe julgam mal. Você vê, o caminho da fé é o caminho, o único caminho para o cristão. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12:3. Capítulo 2. Você já tem fé. Lendo as epístolas, que na verdade são as revelações da nova criação, você nunca vai encontrar um lugar onde o Espírito Santo instrui expressamente o cristão a ter fé em Deus. A razão é muito simples. O justo viverá pela fé. Para o cristão, a fé é um estilo de vida. É o princípio do Novo Testamento de vida para o crente. Na verdade, nunca nos foi dito para ter fé em Deus, porque a nossa própria vida é pela fé. Deus já repartiu a cada um, de acordo com as Escrituras, a medida de fé. Em outras palavras, você já tem fé sendo um cristão. A razão pela qual nosso Senhor Jesus teve que ficar pedindo que as pessoas ao seu redor tivessem fé em Deus, como é encontrado em Mateus, Marcos e Lucas, é porque aqueles a quem ele estava se dirigindo ainda não tinham nascido de novo. Se você é nascido de novo, você tem fé. Deus deu a cada um de nós no corpo de Cristo a medida de fé. Repare que eu não disse uma medida, mas a medida de fé. Isso porque todo cristão tem fé. Nós temos a quantidade exata de fé que precisamos para receber qualquer coisa e efetuar qualquer mudança em nossas vidas. O que você precisa é fazer crescer a sua medida de fé. A fé dada a você, pequena. Como eu disse, quando você nasce de novo, você tem fé. Deus transmite ao seu espírito a medida de fé. No entanto, essa medida é dada a você pequena. Deus não dará a você uma grande fé. Ele te dá uma fé pequena para permitir que você faça crescer a sua fé. É sua responsabilidade tornar a sua fé forte. A Bíblia fala sobre fé fraca, pouca fé, muita fé e fé forte. Eu vou tratar disso com mais detalhes nos capítulos 6 e 7. Mas, por ora, o ponto que eu quero que você note é que você já tem fé, a fé do tipo de Deus, e que a fé é dada a você como um pequeno começo. Você pode dizer, agora eu descobri por que minha fé não funciona. É porque a fé que Deus me deu é muito pequena? Antes de você ir mais longe com esse pensamento, deixe-me lembrá-lo das palavras de Jesus em Mateus 17:20. Ele disse: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Em outras palavras, com a sua fé, a pequena medida que Deus lhe deu, você deve ser capaz de fazer o impossível. Você tem em si mesmo o poder para fazer qualquer coisa. Você pode efetuar mudanças e controlar as circunstâncias da sua vida para que elas se adaptem a você, apenas pondo a sua fé para funcionar. Deus deu a você a quantidade exata de fé que Ele disponibilizou para todos. Ele nunca deu a ninguém menos do que Ele deu a Jesus. Recebemos todos a mesma medida de fé, mas o que importa é o que fazemos com ela. Você pode ser qualquer coisa neste mundo? Entenda isso. Você pode ter sua vida sob controle. Seu destino não está nas mãos de ninguém. Você pode ir a qualquer lugar que escolher ir, ter cada coisa boa que deseja, viver uma vida sobrenatural de prosperidade e ser um sucesso em tudo ao seu redor. Como? Colocando sua fé para funcionar, porque a fé sempre funciona. Por que então a fé de alguns cristãos não funciona ou não produz resultado? O problema poderia ser o pecado? O problema não é o pecado. Algumas pessoas pensam que o maior problema no corpo de Cristo hoje é o do pecado, mas isso não é verdade.
sabendo isto, que o nosso velho homem está crucificado com ele, para que o corpo do pecado possa ser destruído, e desta forma não sirvamos ao pecado. Pois aquele que está morto é liberto do pecado. Romanos 6, 6 e 7. Quando você estuda a Bíblia com cuidado, descobre que a razão pela qual Jesus veio para morrer foi para tratar do problema do pecado. Como crente, o pecado já não é mais problema seu. Muitos cristãos lutam contra o pecado em suas vidas porque são ignorantes da palavra de Deus. A morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo trouxeram um fim ao pecado e introduziram o crente em uma novidade de vida. É por isso que a Bíblia declara que o pecado não terá mais domínio sobre vós. Romanos 6,14. Você pode dizer, mas fulano diz que é cristão e ainda comete pecado. Sim, ele ainda pode cometer o pecado, mas entenda, o problema não é o pecado que ele está cometendo, mas a sua ignorância. O diabo às vezes tenta tirar vantagem disso. Ele usa este pensamento para enganar os filhos de Deus, fazendo-os acreditar que a razão pela qual não estão recebendo de Deus é por causa dos pecados que cometeram. Ele os faz pensar que há certas bênçãos que eles não podem receber por causa do pecado. Quando você compreender a natureza e o caráter de Deus, vai descobrir que Ele não responde à sua oração ou lhe abençoa porque você está vivendo corretamente, nem se recusa a abençoá-lo porque você não está. Viver corretamente é o desejo de todo filho de Deus, porque nenhum filho de Deus verdadeiro vai deliberadamente querer viver em pecado. Todo filho de Deus deseja sair de qualquer coisa que está errada. Este é um dos sinais pelos quais você pode identificar um filho de Deus. Ele fica desconfortável com o pecado e não quer continuar nele. É por isso que quando Deus olha para você, Ele não vê a sua imperfeição. No que diz respeito a Ele, você é santo, imaculado e irrepreensível diante dele. Colossenses 1, 21 e 22. Você pode não se sentir reto ou santo o tempo todo, mas esta é a verdade da palavra de Deus a seu respeito. Seu problema não é o pecado. Você deve entender esta verdade e deixá-la encharcar a sua mentalidade. Caso contrário, será difícil para você desenvolver a sua fé e fazê-la funcionar. Quando você entende que Jesus morreu para a propiciação do pecado e que ele lhe deu uma nova vida que é superior a Satanás, o pecado se torna uma coisa do passado. Jesus assumiu a responsabilidade e pagou a penalidade pelos seus pecados e más ações, no passado, no presente e no futuro. Você se qualifica para o melhor de Deus. A Bíblia nos adverte a sermos fortificados na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Isso significa que devemos tirar vantagem do favor imerecido de Deus. Ele nos qualificou por Ele mesmo para sermos abençoados. Não foram as nossas obras, mas a própria obra dele em nosso favor que nos qualificou para este lugar especial. É disso que a graça trata e o apóstolo Paulo nos encoraja a tirar proveito dela. Deus nos tornou dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Colossenses 1:12. Em outras palavras, você está qualificado para receber o melhor de Deus, não por causa de suas próprias obras de justiça, mas através da graça de Jesus Cristo. Alguns cristãos têm orado por muitos anos para receber o Espírito Santo sem sucesso, a tal ponto que eles começam a duvidar da autenticidade do Espírito Santo nos outros. No final das contas, concluem que o que os outros têm não é genuíno. Em sua busca, eles oram todos os dias pedindo a Deus para dar-lhes o Espírito Santo, mas apesar de toda a oração ainda não recebem. O problema deles não é a oração, nem é porque não têm fé. O problema deles é que não sabem como receber. Eles presumiram que receberiam o Espírito Santo com base em suas boas obras. Eu sou tão santo que raramente faço algo de errado. Eu ainda não recebi o Espírito Santo, apesar de estar orando todos esses anos. Esta é frequentemente a forma de pensar deles. Por outro lado, temos um cara desalinhado, com brincos, provavelmente drogado e que pode beber muito, que no entanto ouviu de alguém sobre Jesus. Ele aceita o Evangelho e nasce novamente.
no momento seguinte recebe o Espírito Santo e começa a falar em línguas. Aquelas outras pessoas que vêm orando há anos para receber o Espírito Santo podem achar tudo isso muito confuso. Você precisa saber que receber de Deus não acontece de acordo com as obras que temos feito, mas segundo a sua graça. Esta graça está em Cristo Jesus. Ele nos qualificou para recebermos o melhor de Deus. Aleluia! Para sua fé funcionar, você deve aprender a não confiar em sua habilidade ou qualificação humana, mas em Cristo. Você tem que confiar no sangue de Jesus Cristo, que fala melhores coisas do que o sangue de Abel. Ele é a razão pela qual Deus não pode não te abençoar. Defina esta verdade em seu coração. Nada pode te desqualificar para receber o melhor de Deus, nem mesmo seus pecados. Você está qualificado para receber todas as coisas boas que Deus tem preparado para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz: não é por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça que está em Cristo Jesus. Efésios 2, 8 e 9. Você pode dizer: mas um pecador não pode receber as bênçãos de Deus, porque Deus não responde à oração dos pecadores. Há uma grande diferença entre a nova criação e o homem não regenerado. A nova criação não é justa porque não peca, mas porque foi recriada em justiça. Efésios 4, 24. Quando você nasce de novo, não é mais um pecador, mas um santo. Você se torna tão justo quanto Deus é justo, porque Ele lhe dá a sua própria justiça. Pois Ele o fez pecado por nós, aquele que não conheceu pecado, para que pudéssemos ser feitos justiça de Deus nele. 2 Coríntios 5, 21, versão King James. Então, se Deus não vai responder à oração de um pecador, este não é você. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você não é um pecador. O pecador é o homem que não tem a vida e a natureza de Deus em Cristo Jesus. Então, por que muitos cristãos estão orando sem receber? Mesmo Deus nos tendo qualificado e designado para recebermos respostas quando oramos, por que eles não estão recebendo? A razão é que eles não sabem como receber. Capítulo 3. Jesus nos ensinou como receber. Jesus deu o ensinamento mais profundo sobre o assunto da fé. Em Marcos 11, 24, versão King James, ele disse: Por isso vos digo, toda e qualquer coisa que desejais quando orares, crede que recebestes e a terá. Nesta passagem, ele nos mostra como orar e como receber respostas ao mesmo tempo. No entanto, muitos cristãos têm estado apenas de um lado desta passagem a vida inteira. Eles só aprenderam a orar, não aprenderam a receber. Eles acreditam apenas na oração e isso não vai mudar nada. Precisamos saber o que fazer para receber as respostas para as nossas orações. O princípio do receber. Jesus disse: Toda e qualquer coisa que desejais quando orares, crede que recebestes e a terá. Jesus está nos ensinando como receber na parte final desta passagem. Ele está nos mostrando o princípio de receber. Em Mateus 7,8 ele disse: todo aquele que pede, recebe. Em João 15,16 ele nos informa que somos escolhidos e designados para receber respostas quando oramos. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Jesus nunca mentiu para ninguém. Ele sempre foi claro e sucinto em sua comunicação e nunca evasivo. Ele falava o que queria dizer e queria dizer o que falava. Nesta ocasião, ele disse: todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. Se você apenas bater, a porta será aberta. Mateus 7, 7 e 8, Bíblia Viva. Qual é então o problema com muitas pessoas? Por que elas não estão recebendo? A oração é inútil se não há nenhuma recepção. Orar sem receber é religião. E a religião não te dá nada. Tantas pessoas vieram para o cristianismo com uma mentalidade religiosa. Elas veem a oração como uma hora ou um momento de monólogo religioso.
gastam muito tempo em oração, mas no final do dia ficam frustradas porque não estão recebendo respostas. Claro, existem diferentes tipos de oração e eu trato disso em outro livro. Nem toda oração é um pedido. No entanto, estamos lidando com os pedidos neste livro. Quando você ora, Deus responde. Por isso, tudo o que você precisa fazer é acreditar que recebeu tudo o que você pediu. Como eu disse, Deus responde quando você ora, mas você é quem recebe. Há uma atitude de fé que determina se você recebe respostas para a sua oração ou não. Vamos supor que você orou e pediu a Deus uma coisa em particular. Se você acredita verdadeiramente nas palavras de Jesus, depois de orar, você deve se regozijar imediatamente, congratulando-se e declarando: "Uau, obrigado, Jesus, glória a Deus, eu tenho o que eu pedi." Mesmo que o seu pedido não seja visto com seus olhos físicos, você deve agir como quem já recebeu desde o momento em que orou. Foi isso que Jesus disse. Esse é o princípio do receber. Você começa a agir e demonstrar a sua fé, se alegrando e dando louvores a Deus pelo seu milagre. Não reclame, apenas receba. A oração não é um caminho para lembrar Deus sobre suas necessidades e se queixar por todas as coisas que estão te incomodando. Infelizmente, isso é o que muitas pessoas fazem. Elas se queixam em vez de declarar a palavra quando oram. Jesus disse para você crer quando ora. Ele não disse para você se queixar. Ele disse para crer. Crer no quê? Que você recebeu? Ele foi além ao dizer: se você crê que recebeu, essa coisa vai aparecer, ela se tornará sua. Então, depois de orar, por saber que recebeu, você começa a se alegrar. É como alguém que possui um carro. Ele o dirige para o trabalho, para no estacionamento e entra no seu escritório. Enquanto está no escritório, seu carro certamente não está do seu lado ou em qualquer lugar do escritório, mas ele tem confiança e certeza de que o carro está estacionado com segurança no estacionamento. Ele sabe que tem um carro. Não faria sentido se começasse a agir como se não soubesse que é dono de um carro. No espírito, receber de Deus é assim. Você apenas sabe em seu espírito que tem o que você pediu quando orou. Neste momento, você não está mais tentando acreditar que recebeu. Na verdade, você sabe que recebeu. No momento da oração, você parece saber que recebeu. Você se percebe realmente se sentando naquele carro como se já o estivesse fazendo. Então, logo depois da oração, não haja como se você tivesse perdido ou nunca tivesse conseguido. Não fique reclamando ou resmungando. Você sabe em seu espírito que já recebeu. Portanto, mantenha a atitude certa de fé. Quando você entender esta verdade que eu estou compartilhando, você vai parar de tentar fazer Deus lhe dar qualquer coisa ou fazer alguma coisa para você. Você, na verdade, não pode tentar levá-lo a fazer qualquer coisa em seu favor, uma vez que ele já fez tudo o que precisava fazer por você. Por isso que ele disse: tudo é vosso. 1 Coríntios 3:21. Tudo o que Deus espera de você agora é que você receba todas as coisas. Receba tudo o que Ele diz que pertence a você em sua palavra. Quando você receber a bênção da palavra de Deus em seu espírito, ela certamente vai produzir a bênção sobre a qual fala em sua vida. Talvez você venha orando a Deus por um filho, um novo emprego ou qualquer outra coisa. Depois de um tempo, você pode começar a se perguntar ou fazer questionamentos do tipo: devo continuar pedindo ou devo apenas acreditar que recebi? Não acredite que você recebeu. Apenas receba. Uma vez que você recebeu alguma coisa, não precisa acreditar que recebeu. Torna-se sua no momento em que a recebe e você sabe disso. Capítulo 4. Recebendo pela fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a resposta do espírito humano à palavra de Deus. Em outras palavras, é o passo que você dá como resultado da palavra de Deus que veio para você. Deus é um Deus de fé. Agora, isso é diferente de dizer que Ele é um Deus fiel. Quando eu digo que Deus é um Deus de fé,
Quero dizer que ele vive e opera pela fé, e ele espera que nós, seus filhos, façamos o mesmo. Deus é espírito e nós somos seres espirituais também, mas vivemos em um mundo físico e material. Por isso, devemos andar pela fé. Eu disse anteriormente que quando você ora, Deus responde. 1 João 5, 14 e 15 na versão King James nos diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos as petições que dele desejamos. Em outras palavras, tendo orado ou pedido a Deus por algo, o seu papel é o de começar a agir como ele já tendo feito o que você pediu, porque ele de fato já fez. Esta é a forma de receber. Você recebe por aceitar que Deus tem feito o que ele diz que tem feito e que você já tem o que ele diz que você tem. Isso é fé. Pare de acreditar que Deus vai fazer o que você pediu a ele. Ao invés disso, entenda que ele já fez e comece a agir desta forma. É assim que se recebe de Deus. Isto é fé. Não é o choro que funciona, é a fé. Lembre-se que a verdadeira fé sempre funciona. Se não funcionou, não era fé. Sempre que você responder a Deus pela fé, com certeza irá receber um milagre. Eu sempre me inspiro lembrando do testemunho de uma querida senhora que foi curada em uma das nossas reuniões de cura. Ela era cristã há muitos anos, mas tornou-se completamente confinada ao leito por motivo de doença. Além disso, sofria dores excruciantes todos os dias. Você não podia sequer tocá-la, que ela se contorcia e gritava de dores. Tiveram que fazer uma cama de madeira para ela se deitar numa superfície plana, e esta era usada para levá-la aos lugares. Nesta condição, trouxeram-na para a escola de cura. Quando ela foi trazida até mim na plataforma para receber oração, percebi que ela tinha fé para ser curada. Não é de admirar que, no momento em que orei por ela, ela foi curada instantaneamente e pulou para fora daquele leito. Após sua cura, quando ela estava sendo entrevistada, ela explicou o que aconteceu com a sua fé. Ela disse que tinha escutado repetidamente algumas das mensagens que eu havia pregado sobre fé e oração. Ela mencionou especificamente os títulos 2 tipos de fé, a fé do tipo de Deus e a oração que prevalece. Ela disse: eu ouvi aquelas fitas várias vezes e isto tornou a minha fé forte. Ela fez outra afirmação notável. Ela disse: eu tenho sido cristã há muito tempo e tenho orado e clamado a Deus para me curar. Eu chorava todos os dias. Mas, enquanto ouvia uma fita intitulada A Oração que Prevalece, ela me ouviu dizer: é a oração fervente de um homem justo que pode muito em seus efeitos, não o seu choro fervente. Aquela mensagem chegou ao seu pensamento e ela disse: naquele dia eu parei de chorar. Ela aprendeu a ouvir essa mensagem que o seu choro constante de todos os dias não estava agindo para mudar a sua situação. Muitos do povo de Deus precisam perceber esta verdade. Chorar dia e noite sobre a sua dor não vai mudar nada. O que você precisa fazer é agir na sua fé. Deus não disse que o choro de um justo pode muito, mas a oração. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16, Almeida Corrigida e Fiel. Isto significa que é a oração que produz resultado, não o seu choro. Agora, não me interpretem mal. Eu sei sobre o choro na oração. Eu preguei uma mensagem intitulada Tente as Lágrimas, mas não é disso que eu estou falando aqui. Eu sei que há momentos em que você ora e se encontra chorando profusamente em adoração e súplica a Deus. Isso é uma coisa totalmente diferente. Aquela querida senhora disse que ela aprendeu que não tinha mais que chorar e implorar a Deus para ser curada, como vinha fazendo há 6 anos. Ela disse: ao ouvir as mensagens do pastor Chris sobre a fé, eu entendi o verdadeiro significado da passagem que diz: por suas pisaduras fostes curados. A fé dela já havia sido agitada enquanto ela ouvia a palavra de Deus na fita. Então, quando eu coloquei as mãos sobre ela, ela se levantou instantaneamente curada pelo poder de Deus.
Agora ela está ensinando a outros sobre fé. Eu quero que você entenda uma coisa. Se você é nascido de novo, não precisa sofrer nem mais um dia em sua vida. Você não precisa permanecer doente, quebrado, frustrado, pobre ou enfermo em seu corpo. Coloque sua fé para trabalhar. A vida gloriosa, próspera, saudável, excelente, bem-sucedida e boa é a sua herança dada por Deus. Lembre-se, a Bíblia diz que tudo é vosso. 1 Coríntios 3:21. Isso está falando sobre todas as coisas boas. Portanto, receba a sua prosperidade. Receba a sua cura. Pare de chorar e implorar a Deus para que Ele faça algo sobre o seu caso. Ele já fez tudo o que precisava fazer a respeito da sua vida e te trouxe para o seu lugar de saúde, riqueza e glória em Cristo Jesus. 2 Pedro 1:3 nos diz: pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O poder dele deu a você todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Esta passagem não diz que ele lhe deu algumas coisas que dizem respeito à vida, mas todas as coisas. Tudo o que você precisa fazer agora é receber tudo o que foi disponibilizado para você em Cristo. A saúde divina é sua, a prosperidade é sua, a paz duradoura é sua. O sucesso, a excelência e a boa vida pertencem a você. Receba-as em seu espírito, crendo, aceitando e declarando com a sua boca, e veja a sua vida transformada rapidamente. Assim é que se recebe pela fé. A parte do dizer no receber. Pois em verdade vos digo que todo aquele que disser a este monte, ser removido e te lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que as coisas que ele disse acontecerão, ele terá tudo aquilo que ele disse. Marcos 11:23, versão King James. Pare de chorar e implorar a Deus para curá-lo. Em vez disso, diga: eu recebo a minha cura. Pare de clamar: ó Deus, salve meu marido. Ao invés disso, declare que ele é salvo no nome de Jesus cada vez que você orar por ele, pois a palavra declara: serás salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Pare de orar: ó Deus, me dê um filho. Diga: Pai, eu te agradeço porque eu recebi o meu filho, porque a tua palavra diz que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Salmos 127:3. Além disso, a Bíblia diz: você será abençoado acima de todos os povos, não haverá um macho ou fêmea estéreis entre os seus ou entre os seus animais. Deuteronômio 7:14, nova versão King James. Portanto, é impossível para você não ter filhos. Quando você sabe disso, não tem que continuar orando, implorando ou pedindo a Deus que te faça frutificar ou que te dê um filho. Em vez disso, você simplesmente segue em frente e recebe. Aleluia! Pare de dizer: ó Deus, me dê dinheiro. Em vez disso, diga: eu sou rico e tenho todo o dinheiro que preciso, porque Deus faz todo favor e bênçãos terrenas virem a mim em abundância. Portanto, sou sempre e em todas as circunstâncias autossuficiente. Eu possuo o suficiente para não necessitar de ajuda ou apoio, e sou financeiramente suprido em abundância para toda boa obra e doação de caridade. Esta deve ser a sua declaração. Você não pode falar assim todos os dias e viver quebrado. É impossível. Você não pode continuar falando assim e estar em dívida. A energia da palavra de Deus irá produzir o que ela diz em sua vida. 2 Coríntios 9:8 na versão ampliada diz: Deus é capaz de fazer toda a graça, todo favor e bênção terrena vir para você em abundância, de modo que você possa sempre e sob todas as circunstâncias, e qualquer que seja a necessidade, ser autossuficiente, possuindo o suficiente para não necessitar de ajuda ou apoio, e suprido em abundância para toda boa obra e doação de caridade. É sua responsabilidade meditar,
personalizar e receber as bênçãos da palavra de Deus, falando em concordância com ela. Esta é a parte do dizer no receber. Por exemplo, a Bíblia diz: o meu Deus vai liberalmente suprir, preencher ao máximo todas as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4,19, versão ampliada. Eu quero que você perceba que ele não disse: Deus suprirá suas necessidades de acordo com o dinheiro que você tem em sua conta bancária. Ele também não disse: Deus suprirá suas necessidades de acordo com quão boa e estável a economia do país onde você mora esteja. Em vez disso, ele diz: Deus suprirá as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Tendo se deparado com esta verdade da palavra de Deus, qual é a próxima coisa que você deve fazer? Você começa dizendo para si mesmo: eu me recuso a ter falta ou pedir dinheiro emprestado, pois o meu Deus liberalmente supriu todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Quando você fala assim, coloca a sua fé para trabalhar. Você está tomando posse da sua herança pela fé? Isto é o que a fé faz. Ela toma posse. Quando você está operando pelos princípios da fé, não diz: ó Deus, faça-me rico. Se você é um cristão, Deus não vai te tornar rico, porque Ele já fez isso. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. 2 Coríntios 8:9. Você precisa observar algumas belas verdades nesta passagem. Deus está te dizendo que você não é um pobre tentando ser rico, Ele já te fez rico. Então, comece a declarar a sua riqueza com a sua boca. Esta é a parte do dizer no receber. Você crê com o seu coração e fala com a boca todas as coisas maravilhosas que Deus tem dado a você, como foi declarado em sua palavra. Jesus disse: porque em verdade vos digo que todo aquele que disser a este monte, ser removido e te lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que as coisas que ele disse acontecerão, ele terá tudo aquilo que disser. Marcos 11:23, versão King James. Ele nos mostra como é evidente na última parte dessa passagem que o que você diz é o que você recebe. Falar ou dizer com a sua boca o que Deus diz que pertence a você em sua palavra é a chave para receber. É uma chave para fazer a sua fé funcionar. A fé recebe. Mais uma vez, vamos olhar as palavras de Jesus em Mateus 7:7 e 8, na Nova Versão Internacional. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Estas palavras são as declarações soberanas da divindade, são verdades absolutas. Observe a maneira pela qual o Senhor une o pedir ou orar com o receber. O Mestre não está interessado apenas na sua oração, mas também em que você receba. Ele disse que todos os que pedem recebem, e isso inclui você. Agora, esta é uma lei no reino do Espírito. É um princípio estabelecido no reino de Deus ao qual você pertence. Você foi designado para receber respostas às suas orações. A Bíblia não disse que aquele que implora ou clama a Deus recebe. Muitos filhos de Deus estão orando e pedindo que Deus lhes dê o que a Bíblia já diz que lhes pertence. Ah, se apenas eles parassem de implorar e começassem a receber. Deixe-me dizer-lhe algo sobre a fé. A fé não implora, a fé recebe. Lembra o que eu te disse antes? Orar sem receber é religião, e a religião não te dá nada, mas a fé recebe todas as coisas. Aleluia! Não seja religioso em seu pensamento. Não gaste muito tempo exercendo a oração sem compreender como receber. Isso só vai te levar a frustrações. Jesus disse sobre as pessoas religiosas: eles pensam que serão ouvidos pelo seu muito falar. Mateus 6:7. Você precisa saber que o volume das suas palavras quando você ora não é o que move Deus.
É a sua fé que recebe a atenção dele. Crer e aceitar que o que ele diz que é seu, que o que ele diz que ele fez, e assim agir de acordo. É disso que se trata a fé. Fé é crer, endossar e receber a palavra de Deus como a única verdade. Sua fé não vai funcionar quando você meramente parar para crer no que a Bíblia diz. A fé crê, recebe e, portanto, fala. A fé leva a possuir. Você sempre deve substanciar o seu crer, adicionando algo a ele. Esta é a ação correspondente da fé, que é demonstrada pelo seu falar. Fim da primeira parte. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.